Pronto, viu? Boa noite. Sejam todos bem-vindos, aqueles que estão retornando à casa, os que vêm pela primeira vez. Estamos aqui mais uma noite reunidos, né, para ouvirmos os ensinamentos que Deus tem para nós. E, para iniciarmos a nossa noite, vamos lembrar dos nossos recadinhos paroquiais, os estudos que nós temos na casa, quinzenalmente. Varia, né? Paulo e Estevão, a gente está estudando um capítulo por vez, né, Léo? Então, numa segunda-feira, a gente faz uma parte do estudo, na outra parte do estudo. Quando termina aquele capítulo, nós fazemos 2 dias do estudo do Livro dos Espíritos. Na terça, a nossa reunião. Quarta-feira, nós temos o Grupo Esperança. Nas sextas-feiras, nós estudamos o livro Plenitude, de Joana de Ângeles. E, eventualmente, nós temos o nosso clube de leitura, que agora está Tormentos Espirituais, né? Perturbações Espirituais, né? Do Manuel Filomeno. E, no domingo à noite, nós temos o estudo online, pelo Zoom, das 7h30 às 9h. Então, vamos fazer a nossa prece para começar a nossa noite, né? Vamos fechar os nossos olhos, abrir o nosso coração, nos sintonizar com o mais alto, pedindo a Deus Pai, a Jesus e a Maria de Nazaré, e a toda a espiritualidade amiga, que venham nos amparar, nos intuir e nos confortar nessa noite. Que nós possamos, Pai, sair daqui melhores do que chegamos, mais confortados e mais consolados em nossas dores. Que o Senhor possa cuidar do nosso coração, com todo o amor que lhe é peculiar. E que nós possamos, Pai, nos abrir para essa palavra tão significativa que vamos receber hoje. Que assim seja. E o tema de hoje vai ser As Curas de Jesus em Mim. A expositora vai ser a Raquel. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. O tema da noite é, como a Isabel falou, as curas de Jesus em mim. Então, sabemos, através do Evangelho, que foram muitas as curas que Jesus realizou enquanto passou aqui no nosso planeta. Ele curou doenças do corpo, mas acredito que as doenças da alma foram as que foram mais efetivas. Então, vou passar por algumas delas, para a gente lembrar, né? Foram muitas, e tem muitas que não foram catalogadas, que não foram colocadas no Evangelho, que foram muitas. Então, as mais significativas, a gente tem lá no Evangelho, que são o cego de Jericó, né, que está lá em Mateus, que é o cego Bartimeu, a mulher que sofria de hemorragia, né, que é a mulher hemorroíça, que alcançou a cura somente ao tocar as vestes de Jesus, né? Ele nem precisou falar com ela diretamente, só de tocar nas vestes ela já foi curada. A do paralítico que desceu pelo telhado, né, com a ajuda dos amigos. A passagem do leproso, a cura do homem leproso. O homem da mão ressequida. O servo do centurião, que a gente lembra bem também que foi uma cura que Jesus realizou à distância, né? O centurião pediu a Jesus que ele curasse o seu servo e ele curou à distância, não precisou nem da presença física de Jesus para curá-lo, que o que curou realmente foi a fé que o centurião depositou nele. A sogra de Pedro, a filha de Jairo, que também, né, sofria da mesma problema que Lázaro, né? Ela sofria de catalepsia, aquela morte aparente. Então, Jesus a traz novamente à vida. Tem o cego de nascença, os 10 leprosos, o homem surdo e gago, o homem hidrópico, a mulher encurvada há 18 anos, o cego de Betsaida, 2 cegos que seguiam Jesus, o homem com a orelha ferida, que a gente sabe que é Malco, né? Aquele soldado que, quando foi prender Jesus, Pedro arranca a orelha dele com a espada. Né, e Jesus, na hora, ele cura a orelha do
do soldado e chama a atenção, né, de Pedro. Pedro, embainha tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, essas passagens são muito conhecidas, né? A ressurreição de Lázaro não é tida como cura, né? Porque ele trouxe Lázaro da morte, né? Da morte aparente, que ele não estava realmente morto, né? Mas que também tem muito significado para a gente dentro do Evangelho. E aí, eu vou trazer algumas das curas que Jesus trouxe e vamos colocar ela na nossa vida, para ver como que a gente se identifica com cada cura que Jesus trouxe para nós. A primeira cura que eu vou falar é da cegueira, né? Bartimeu era cego e mendigo. E estava ali à beira do caminho, mendigando, né, para poder se alimentar. E, de repente, ele começa a ouvir um barulho, né, de pessoas falando, né, o povo meio alvoroçado, e ele percebeu e falaram para ele que era Jesus que estava por ali. E ele, desesperado, já tinha ouvido falar que Jesus curava, né, e ele queria muito, né, ser curado, ele começou a gritar, a clamar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E gritando, gritando. E as pessoas chamam a atenção dele, assim, pare de gritar, fique quieto, não atrapalhe. E ele continuou gritando: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou, né, pediu para que os seus companheiros o trouxessem, né, até ele, trouxesse Bartimeu até ele, e perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Então, Jesus fez essa pergunta para Bartimeu, né? E ele responde: quero que recuperar a visão, quero que me cure, né, da cegueira, quero recuperar a visão. E aí Jesus responde: a tua fé te curou. E assim, ele seguiu a vida dele agora, então, vendo novamente, né, enxergando. E aí eu trago uma pergunta para a gente aqui, para a gente poder analisar essa cura de Jesus, do Bartimeu, né? Bartimeu precisava, ali naquele momento, recuperar a visão dos olhos, né? Não é o nosso caso, aqui ninguém tem esse problema de falta de visão, né? Então, a gente precisa olhar para a gente e se perguntar: qual que é a nossa cegueira? Que ainda não enxergamos dentro de nós, porque a gente é cego em muitos pontos na vida da gente, né? A gente pode não ver as nossas imperfeições, é uma cegueira, né? Por exemplo, nós não enxergamos aquilo que precisa ter transformado dentro de nós. E para que a gente possa curar aquilo que está dentro de nós, a gente precisa saber o que a gente tem. A gente precisa enxergar as nossas imperfeições, né? A gente precisa deixar de ser cego para aquilo que está dentro da gente, né? Os nossos defeitos, as nossas imperfeições, as nossas limitações. Muitas vezes a gente pensa assim: defeito, eu não tenho defeito. Porque é fácil falar das qualidades, né? Mas quando a gente para mesmo realmente para se analisar e ver, a gente tem que olhar para dentro da gente, né, como nos ensina tanto Joana de Andes, e enxergar quais são as minhas imperfeições. Por que eu ainda não consigo enxergar os meus defeitos, as minhas dificuldades? Muitas vezes a gente também não enxerga as mágoas que a gente carrega. Às vezes passamos a vida inteira magoados com alguém, magoados com alguma situação, e ficamos cegos naquela mágoa. A gente não consegue enxergar, né, não consegue ver aquela mágoa, quanto que ela prejudica a nossa vida. Porque quando a gente carrega a mágoa, a gente arrasta correntes, né? A gente fica preso àquela pessoa que nos magoou. A gente também não enxerga o orgulho que nos impede de pedir perdão, o orgulho que nos cega a ponto de a gente não enxergar as nossas imperfeições, né? Porque pedir perdão é, no caso, admitir que eu errei. Então, se eu errei, é porque eu sou imperfeita. Então, aquele que tem dificuldade de enxergar isso, tem dificuldade de pedir perdão, porque está sempre certo, nunca erra. Quem erra é só o outro. Estamos cegos também dentro do nosso egoísmo, né? Em cada atitude que a gente faz, que a gente tem, muitas vezes a gente pensa só na gente mesmo. A gente não pensa no outro, não pensa na comunidade, não pensa na família. E a gente não enxerga, muitas vezes, que a gente é orgulhoso em muitos momentos da vida da gente. A gente também não enxerga nossos medos, nossas inseguranças. Não enxergamos as feridas, muitas vezes, que a gente causa na outra pessoa.
Às vezes uma palavra ríspida magoa o outro, e a gente fala assim, mas é verdade que eu falei. Né? Mas a gente não percebe que a gente feriu, que a gente machucou o outro. Né? E a gente, muitas vezes, por não ver que magoou, acha que não precisa pedir desculpa, não precisa pedir perdão, e vai deixando a cegueira tomar conta. Não enxergamos, muitas vezes, a nossa própria responsabilidade diante das dificuldades. Né? Muitas vezes, a gente tem um problema na vida e a gente fica só reclamando daquele problema. Mas a gente não enxerga que, muitas vezes, aquele problema foi causado por nós mesmos, por causa das nossas intolerâncias, por causa dos nossos medos, ou por causa do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Então, a gente tem que assumir e enxergar que é responsável pelaquela dificuldade. Né? Às vezes, passamos por provas muito difíceis, por expiações muito difíceis, e a gente não consegue enxergar que esse probleminha, às vezes, não está nem no passado recente, está num passado mais lá atrás, né? Em outras vidas, e que somos responsáveis, porque não existe vítima. Né? O Espiritismo nos ensinou isso muito bem, que nós não somos vítimas. Né? Existe a injustiça, mas não existe um injustiçado. Então, a gente passa ali a vida inteira falando que o problema é sempre do outro, não sou eu, o outro. Eu não enxergo que eu também sou responsável pelas minhas dificuldades. E a gente, muitas vezes, não enxerga nem o amor que a gente tem capacidade de sentir. Né? Quantas pessoas têm dificuldade de dar um abraço, de dizer, eu te amo. A gente vê muito isso no CEF, né, Léo? O quanto que aqueles jovens são travados no começo ali para abraçar, para dizer, eu te amo, você é importante para mim. Né? E, às vezes, a gente vai deixando esse amor tão guardado, escondido, não sei por qual motivo. Né? Aí, às vezes, a pessoa desencarna, aí a gente vai postar no Facebook. Né? Essa pessoa é maravilhosa, essa pessoa é incrível, como eu amava aquela pessoa. Então, por que eu não consigo falar para a pessoa enquanto ela está viva, enquanto ela está aqui do nosso lado? Né? Para dizer para ela que eu a amo, que ela é importante para mim, e que, em algum momento da vida, ela fez a diferença na minha vida. E a gente, às vezes, não enxerga isso, não vê isso. Né? A gente vai deixando sempre para depois, sempre para depois. Mas, para a gente conseguir se libertar da cegueira, essa cura da cegueira, o primeiro passo, a gente cai sempre na mesma questão, é o autoconhecimento. Se eu não me autoconheço, eu não inicio a minha reforma íntima. Né? Porque, para eu reformar uma casa, por exemplo, eu preciso analisar a casa e ver quais são os problemas que essa casa tem. Né? Muitas vezes tem que derrubar a casa para construir de novo. E assim é como a gente também. Eu passo a enxergar as minhas imperfeições, aquilo que eu preciso melhorar em mim, e aí eu reinicio a minha reforma íntima. Que Joana de Ângeles também traz para a gente muito sobre reforma íntima. Outra cura de Jesus, que eu quero que a gente analise, é a do paralítico, a paralisia. Né? Então, o paralítico que entra pelo telhado, ajudado pelos amigos. Um homem paralítico foi levado até Jesus por seus amigos. Como a casa estava lotada, né, ali onde estava Jesus, sempre estava lotado de gente. Então, era difícil o acesso. Chegar até Jesus era muito difícil. Como ele estava numa casa, a casa muito cheia, a entrada toda tomada, ele não conseguia entrar. Aí os amigos, que queriam muito ajudar aquele companheiro, subiram com ele pelo telhado, abriram, né, o telhado da casa e desceram. Né, o aleijado, o paralítico, no catre, desceram até chegar em Jesus. E aí Jesus, olhando aquele paralítico ali, se tocou, né, de profunda misericórdia e disse para ele, levanta e anda, né, estás curado, toma o seu catre e vá para a sua casa. E assim ele fez. Né? Ele pegou a cama dele, a maca dele, e foi embora andando. E aí a gente se pergunta, né, em relação à paralisia. O paralítico ele tinha as pernas que não funcionavam, era paralítico. Né? E nós? O que nos impede de caminhar? Qual é a paralisia que existe dentro de mim e que Jesus está me convidando a superar? Então, é para a gente fazer uma análise, para a gente perguntar para si mesmo. O que é que me paralisa na vida? O que é que me faz eu parar e não seguir adiante?
né? Então, vamos refletir junto. Muitas vezes, o medo. Acho que o medo é uma das coisas que mais nos paralisa, né? Em todos os setores da nossa vida, o medo trava. Tem muitas pessoas que têm medo de mudar de profissão, às vezes está lá numa profissão que não gosta, que é ruim, que está ali sofrendo, reclama todos os dias daquela profissão, mas não tem coragem, porque tem medo de mudar de profissão. Eu tenho medo, tenho insegurança. E aí vai ficando paralisado. Tenho medo do julgamento das pessoas. Eu não vou, por exemplo, eu não vou falar na frente, lá na casa espírita, porque eu tenho medo do julgamento. O que as pessoas vão falar de mim se eu esquecer uma fala, se eu gaguejar, se eu me perder? Então, a gente vai se travando, a gente vai deixando de fazer as coisas por medo do julgamento. O que nos paralisa também são as mágoas que a gente vai guardando dentro do coração. Os ressentimentos também são formas de paralisia, né? A gente fica magoado com uma pessoa. A gente ouve muito falar de pessoas que são magoadas com os pais, né? Principalmente o pai, a figura do pai, né? Que é magoado com o pai porque houve abandono, o pai não cuidou. E a pessoa fica a vida inteira, às vezes está com 60 anos e está falando do pai ainda, que o pai não fez, que o pai não... Ficou arrastando essas correntes durante a vida inteira, o que fez com que ele parasse de caminhar, não fosse adiante, né? Porque quantas oportunidades de que ele perdeu guardando essa mágoa, esse ressentimento, né? Uma oportunidade até de aceitar o pai como é e ter uma convivência boa com esse pai. E aí a gente vai deixando para lá e vai ficando impedido de caminhar. O orgulho também, né, que eu já falei anteriormente, que nos impede de pedir perdão ou de aceitar o perdão de alguém, medo de perdoar. O desânimo, a falta de esperança. O Evangelho fala muito sobre isso, né, o desânimo, para que a gente não se deixe levar pelo desânimo. Porque quando a gente fica desanimado e sem esperança, a gente fica realmente paralisado no tempo. A gente não faz mais nada. Mas por que eu tenho que fazer? Tudo que eu faço não dá em nada, né? Deus esqueceu de mim, porque tudo que eu peço, nada se realiza. E aí a gente vai ficando cada vez mais paralisado na vida, porque a gente está desanimado e está com falta de esperança. Acha que não vale a pena fazer o mínimo esforço. Até mesmo vir na casa espírita, né? A gente vem tanto na casa espírita, né? 3, 4 vezes por semana. Tem hora que a gente fica desanimado, né? Tem hora que a gente quer ficar no sofá, deitado, assistindo TV. Mas aí a gente, como se diz, para evitar a paralisia, a gente levanta do sofá e vem. O apego ao que precisamos deixar para trás também nos paralisa, né? A gente vê muito nas histórias dos livros espíritas, né? Contando para a gente que espíritos que ficaram realmente parados no tempo, porque, quando desencarnaram, deixaram seus bens materiais, não conseguiram se desapegar e ficaram ali por longos anos, décadas, até séculos paralisados ali, porque não conseguiram se desapegar. Então, esse desapego que a gente tem que realizar é em tudo, não é só material. A gente também tem que se desapegar de muitas coisas, até mesmo daqueles que partem antes da gente, né? Se a gente ficar muito apegado a eles, a gente também não consegue caminhar, a gente também fica paralisado, né? Porque ele desencarnou, agora eu não quero viver mais. Não pode ser assim, a gente tem que continuar. A falta de fé em nós e em Deus, né? A gente muitas vezes fica paralisado, porque a gente não acredita na gente, não acredita na nossa capacidade, né? E somos todos dotados dos mesmos bens que Deus deu para um, deu para outros. Um dia tem 24 horas, um mês, o ano. Então, temos inteligência, todos somos inteligentes. É só acreditar em si mesmo, né? Ter fé em si mesmo que dá certo. É só evitar a paralisia. O conformismo. Sei que preciso mudar, mas não consigo dar o primeiro passo. E aí a gente fica lá. Vai assim mesmo. Existem outras vidas? Então vou deixar para a próxima, não vou fazer nessa, não. E a gente vai ficando e vai deixando, né? Então, sim, tem outras vidas, vamos ter outras oportunidades, mas a gente precisa começar agora. A gente precisa começar agora, porque a gente pode, na próxima encarnação, não nascer nesse planeta, não nascer no Brasil, e nem ser espírita. Já pensaram nisso? Uma próxima encarnação sem o espiritismo na vida da gente? Vai ser difícil.
Outro ponto que eu quero que a gente faça uma análise nessa cura é sobre o amigo. Aquele amigo que foi lá, aquele esforço danado, colocou o paralítico lá no telhado, desceu ele lá pelo telhado. Isso é uma prova muito grande de amizade, né? E a gente tem que observar, né? Vou ler. A importância dos amigos em nossas vidas. E também é de sermos amigos, que leva o outro para Jesus, auxilia o outro a encontrar Jesus. Será que a gente está sendo esse amigo que está levando esse amigo para Jesus? Ou a gente tem em volta da gente pessoas que nos levem também até Jesus? Porque, às vezes, a porta larga, né? Tem muitos amigos que nos levam para caminhos que não nos levam a Jesus. Muito pelo contrário, nos afasta deles, né? Pelos vícios, pelas coisas aí do mundo. Então, a gente tem que observar isso. O que os meus amigos fazem por mim e o que eu faço por meus amigos em relação a esse caminhar que a gente tem que levar o outro, né? Sempre ser aquele amigo. Às vezes o povo fala assim, nossa, fala tanto de Jesus. Mas como é bom falar de Jesus, especialmente porque as pessoas gostam de ouvir, né? E, graças a Deus, a gente tem bastante amigo que gosta de ouvir falar de Jesus. Uma outra cura, que é essa cura que eu, sinceramente, eu não conhecia. A cura do homem hidrópico. Hidrópico quer dizer inchaço, né? A pessoa está toda inchada, ela está em anasarca, ela está toda retida de líquido, pessoa bem inchada. Geralmente, quem fica internado muito tempo fica em anasarca. Alguém conhecia aqui? Conhecia, Léo? Não, né? Também não conhecia. Então, pessoal, a gente está sempre aprendendo. A gente pensa que sabe tudo, não sabe. Não, está sempre aprendendo. Jesus estava na casa de um homem que sofria de hidropsia, uma doença caracterizada pelo acúmulo anormal de líquido no corpo. Jesus pergunta aos fariseus, doutores da lei, é lícito curar no sábado ou não? Eles ficaram em silêncio. Então, Jesus o curou e o despediu. Então, nessa passagem também Jesus fala, né, sobre a questão da cura no sábado, né, que na época era proibido. Aí eu pergunto para a gente, nesse tempo que a gente vive hoje, né, de muita tela, de internet, de inteligência artificial, do que a gente está se encharcando? O tempo todo a gente está se encharcando das coisas. A gente pega esse bendito celular que a gente tem, que a gente não larga por nada, né? Até dorme com o negocinho do lado. Do que a gente está se encharcando dessas questões virtuais, né? Hoje a gente é bombardeado, é o tempo todo. Então, o que é que chega até nós o tempo todo através desse aparelho? Então, são informações, geralmente informações, né? Você abre lá, é crime, é assassinato, é feminicídio, vídeos, inúmeros vídeos, né? Aqueles vídeos curtos, você assiste um e vai aparecendo outro, você assiste um, aí vai aparecendo mais 10 iguais àquele, e você vai absorvendo aquilo, você vai se encharcando daquilo. E a mente da gente nunca descansa, né? E aí a gente vai para as redes sociais. As redes sociais, eu acho que é o pior lugar para a gente colocar a nossa mente. É o lugar que a gente mais se encharca ali, é na rede social. Porque a gente vê ali as comparações, a gente começa a se comparar com o outro. A vida do outro é perfeita. Ele acabou de postar uma viagem, já está em outra viagem. Acabou de comprar um carro, já está com outro carro novo. Não deu nem um ano, já trocou de carro. E a gente vai se comparando com o outro e se questionando. Né? Por que a minha vida não é igual a dele? O que ele faz de errado, de diferente de mim, que ele consegue esse tanto de coisa e eu não consigo? Então, a vida da gente passa a ser feita por comparações. Né? E aí, outra questão são as críticas e julgamentos. Né? Se você posta uma foto lá, você fica ali esperando. Nossa, quantas pessoas vão curtir minha foto? Aí fica lá, quantas curtidas que teve, aí vem aqueles comentários, né? Aí os comentários, uns são bons, outros são ruins, e você vai colocando a sua vida naquilo ali, como se aquilo ali fosse verdade. Então, aquela foto não foi curtida porque eu sou feia. Né? Aquele vídeo que eu coloquei lá, ninguém gostou, as pessoas acharam ruim. Então, a gente vai se validando através daquilo. E aí a gente vai se encharcando dessas coisas que são
totalmente desnecessárias na vida da gente. E aí a gente vai passar, fica com medo das notícias, né? A gente começa a ficar com medo de sair na rua, porque as notícias que a gente recebe no celular, no notebook, geralmente são notícias ruins, né? Porque as notícias boas a gente quase não vê. Se você não procurar as boas, elas não vêm, só vêm as ruins, porque são as ruins que dão mais ibope, né? Então a gente fica com medo de sair na rua, porque está muito violento, porque fulano foi assaltado, e eu vou ficar com medo que eu vou também. Então a gente vai se encharcando dessas questões, dessas notícias ruins, né? Eu lembro o Divaldo falar que tinha um jornal, né, que quando ele torcia, o jornal sangrava, de tão ruim que eram as notícias, né? Isso aí. Ah lá, a Patrícia conhece. É, né? Tá vendo? Outra questão que a gente vai sendo consumido e encharcado no celular é o consumismo. Se você pesquisa lá, eu quero comprar uma geladeira, pesquisa lá. Meu Deus, depois você abre o celular e vem 300 mensagens de 300 geladeiras diferentes, de 300 lojas diferentes. Então, é o tempo todo te estimulando a comprar, comprar, comprar. Você está assistindo o YouTube, porque eu não tenho o YouTube Premium, né, gente? Aí você está assistindo a palestra lá do Divaldo, quando vê, propaganda. Aí você pula propaganda. Daqui a pouco, passa mais 5 minutos lá, propaganda de novo. É terrível, e é só para você consumir, consumir, consumir. Carência e necessidade de aprovação, como eu falei, né, das curtidas, dos comentários, e aquelas que alimentam os pensamentos negativos, né? A gente ouve muito falar dos problemas mentais hoje em dia, né, na rede social. A gente ouve muito falar, né, de pessoas que suicidaram porque se compararam com outras na internet, né, ou então em jogos que levaram os jovens, geralmente os jovens, adolescentes, a se matarem eu não sei como é que fala. Aquelas coisas que eles colocam lá e falam para a pessoa fazer, se ela não fizer, ela não ganha o prêmio lá. E em muitos casos, né, que é o caso da baleia azul, que as crianças se matavam. Então, tem muita coisa ruim que a gente se encharcar aí nessas telas, né? E aí eu pergunto, se o meu coração, se o seu coração pudesse mostrar tudo aquilo que tem consumido, o que será que apareceria? Né, se o nosso coração tivesse uma telinha lá e pudesse mostrar tudo aquilo que a gente consome. Os espíritos vêm, gente. A gente não vê, não, mas os espíritos vêm. O que a gente está carregando dentro do coração. Nos curar desse inchaço que estamos produzindo em nós, o acúmulo das mágoas, dos ressentimentos, da dureza dos nossos corações. Então, tudo aquilo que nos encharca, a gente deve curar também dentro de nós. A gente deve pedir para Jesus que nos cure e nos livre também dessas situações, né? Uma outra cura que eu quero falar, e essa é a última que eu vou falar, de tantas que tem, né? É a cura do homem leproso. Né? Um homem se aproxima de Jesus e diz: se queres, pode limpar-me. Olha o que ele falou para Jesus, ele foi diferente das outras pessoas. Se queres, falou que se Jesus quisesse, ele poderia limpá-lo. E Jesus, movido de compaixão, estende a mão e toca nele e diz: quero, fica limpo. E aí o homem, então, se vê limpo dos lepromas, das feridas, da podridão. A lepra, naquela época, ela carregava um forte estigma, né? Era o estigma da exclusão. As pessoas não podiam chegar perto do leproso, que era altamente contagioso. Então, as pessoas se afastavam, né? E, quando a pessoa adoecia na família, ela era retirada da família e era mandada para o Vale dos Imundos, que era onde viviam as pessoas que tinham lepra. Então, ela era afastada da sociedade, da família, não tinha mais os seus bens, né? Era expoliado os seus bens, e era expulso, ficava lá, sozinho, lá no Vale dos Imundos. E aí eu quero perguntar para a gente, para vocês, quais são as lepras que ainda nos afastam um dos outros? Porque é interessante que Jesus aqui, ele podia simplesmente ter falado para ele: eu quero que você se cure e ter curado. Mas não, Jesus fez diferente. Jesus tocou naquele homem, né? Porque ninguém tocava nele, porque ele tinha lepra, uma doença contagiosa. Então, o que nos afasta uns dos outros? Né? Quando a gente pensa em família, em amigos, em sociedade,
em companheiros de trabalho na casa espírita. O que é que nos afasta? E a gente precisa começar a olhar para dentro e perceber essas questões, né? Será que é o preconceito? Nós somos preconceituosos? É ruim, né? Quando a pessoa fala assim, você é preconceituoso, aí você leva um choque assim, aí você analisa, será que eu sou mesmo? Aí você vai lá pensar, é o cego, né? Deixar de ser cego, vou olhar minhas imperfeições. Tenho preconceito? Muitas vezes, sim. Sou uma pessoa que julga? Sim. Guardo ressentimento? Também. Orgulho? A intolerância, essa é um ponto que afasta muitas pessoas, né? A intolerância. Eu não suporto aquela pessoa. Nossa, eu tenho que ficar com aquela pessoa tantas horas de novo, não vou aguentar. Nós somos intolerantes. A indiferença. O problema é dele. Não tem nada com isso. Então, ele que se resolva. A culpa, medo de sermos rejeitados, tudo isso nos afasta dos nossos irmãos, né? E Jesus, tocando aquele homem, ele mostra para a gente a importância da gente observar essas nossas imperfeições. E, a partir dessas imperfeições, identificadas e melhorando essas questões. E aí, então, curando a gente por dentro. Quantas pessoas estão precisando de menos julgamento e mais um toque de humanidade, né? É o tempo todo. A gente precisa tocar o outro como um ser humano, né? Não esquecer que aquele que está cheio de imperfeições, que a gente está observando as questões dele, a gente também tem muitas questões, às vezes até pior do que a daquela pessoa. Então, a gente tem que ser humano, tocando outra pessoa. Eu tenho sido Jesus na vida de alguém, aproximando-me de quem todos preferem manter distância? E essa pergunta eu deixo para a gente refletir. Será que eu estou fazendo igual a Jesus? Eu estou me aproximando daquele que é rejeitado, daquele que é excluído? Será que eu estou fazendo isso? Vamos pensar. Vamos para casa hoje pensando nessa questão, tá, gente? Não esqueça. Então, falamos da cegueira, da paralisia, da hidropsia, da lepra. E eu quero trazer para nós, para mim, um dos personagens mais significativos do Evangelho, por ser mulher, Maria de Magdala. Maria de Magdala, alguns conhecem como Maria Madalena, como ela é chamada na Igreja Católica, mas que, na verdade, é Maria de Magdala por quê? Porque ela era da cidade de Magdala. Então, naquela época, as pessoas eram chamadas, geralmente, falavam Maria de Nazaré, como que é a mãe de Jesus. Jesus de Nazaré. Então, Maria era Maria de Magdala, por causa da cidade de Magdala. Então, vou contar a história dela. Divaldo Franco conta essa história assim, com muita emoção. E toda vez que eu assisto essa palestra dele contando a história dela, eu me emociono. Vou contar para vocês. Maria de Magdala, da cidade de Magdala, né, ela era uma cortesã muito famosa naquela época, em torno de 28 anos de idade. Ela dona de uma beleza estonteante. Ela é uma mulher belíssima, rica. Ela despertava nas pessoas da época a intolerância, tanto religiosa quanto a inveja das damas respeitáveis, porque Maria de Magdala era uma prostituta. Ela seduzia os homens, né? Os homens disputavam para estar com ela. E ela era a única das meretrizes da época que tinha o privilégio de escolher aquele que passaria a noite com ela. Não era eles que escolhiam, era ela que escolhia quem ficaria com ela. E a grande cortesã morava num palacete, muito rico, cheio de riquezas, joias, tapetes, muitos vestidos, perfumes. E ela era uma mulher singular. Diziam que, de tempo em tempo, era possuída por demônios. Após noites de devassidão, ela se entregava à profunda depressão, num transe quase que interminável. Se deitava em sua sala por longas horas. Nesses dias longos, a mansão se fazia quieta, em silêncio. Ela mandava fechar as portas, ninguém entrava ali, somente com ordem dela. E os funcionários sabiam, né, que ela não recebia ninguém quando ela estava nessa situação, dessa melancolia.
E numa certa noite, né, numa noite, inclusive, muito especial, ela estava, mais uma vez, deitada em sua sala, né, em sua profunda tristeza, e houve-se um barulho no portão, batidas no portão muito fortes. E aí o segurança, o vigia, né, o funcionário dela foi ver quem que estava batendo na porta, né, e a hora que ele abre era um mendigo, todo maltrapilho. Disse: que desejas? Quero falar com a senhora. Eu tenho um recado para dar a ela. Eu preciso falar com a senhora. Aí o vigia responde: mas ela não está recebendo ninguém. Nem a amante dela ela recebeu, ela vai receber você? Claro que não. Mas eu preciso falar com a senhora, eu trago notícias para ela, são importantes. Sim, vai-te daqui. Fecha a porta e entra. E ele pega o cajado e começa a bater no portão, com muita força, que lá de dentro se ouvia. Aí vai o vigia de novo, abre o portão para ele de novo. No que ele abre, ele entra, portão afora, entra na mansão, né, até a sala onde Maria estava. Ele vê Maria ali deitada, né, em sonolência, dormindo, meio acordada. E ele começa a chacoalhar a mulher. Acorde, acorde, senhora. Ele está aqui. Você precisa ir até ele. Eu vim te avisar que ele está aqui e que ele te espera. A mulher acha estranho aquele homem chacoalhando ela. Ela pergunta: quem é você? E ele responde: senhora, não vos lembrei de mim? Há menos de uma semana voltavas para casa em soliteira, e eu me atirei aos vossos pés e supliquei ajuda. Tem piedade de mim, senhora, que sou leproso. Rasguei minha roupa e mostrei os meus lepromas, as minhas feridas. Eu ouvi falar de Jesus, o Galileu, que lava lepra, que transmite luz aos olhos apagados. Eu necessito chegar até ele. Ajudai-me, senhora. E vós me atiraste uma moeda de ouro e me disseste: ide, e se o encontrar, voltai, e me dizei se ele lava a lepra da alma também. Se desejas pagar-me o benefício, vinde dizer-me que o encontraste. Eu o encontrei, senhora, veja. E abriu a roupa dele e mostrou que já não tinha mais feridas no corpo, já não tenho mais lepromas, nem a podridão. E venho dizer-vos que Jesus está ali, na praia, do outro lado, na casa de um certo Simão. E de vê-lo, senhora, ele não dorme nunca 2 vezes no mesmo lugar. Venha comigo, eu a levarei até ele. E ela fala para ele: vai-te, homem. O que ele te fez, o que ele pode fazer por mim? A lepra do corpo pode ser curada, mas a minha é a lepra da alma, interior e tão profunda. Senhora, Jesus é diferente, vinde. Ele ergueu a mulher hesitante. Vamos, senhora. Pegou ela, chacoalhou. Vamos, levanta, levanta, vamos. Pediu que a serviçal a vestisse, ele veste ela, né, coloca aquelas roupas daquela época com capuz, e ele sai quase que arrastando ela ali, casa fora. Eles entram num barco e 2 horas após a viagem, eles aportam ali na beira da praia do Mar da Galileia. E aí ele mostra a casa de Simão. É ali, senhora, vamos. E aí, na hora que ela vê a casinha, ela para, ela se assusta, ela sente medo. Por que ela sente medo? Porque ela se conhece. Ela sentiu medo, porque ela sabia que ela ia ver Jesus e ia se ver através de Jesus. O quanto é difícil, né, a gente se enxergar. E ali ela cria coragem, né, por um impulso, empurra a porta e entra. E ali estava Jesus. E a mulher se fascina pela beleza de Jesus e se atira aos seus pés, em lágrimas, e diz: Rabone, que quer dizer mestrezinho. Jesus olha para ela e diz: Maria. Senhor, tu me conheces? Oh, Maria, eu sou o bom pastor e conheço todas as minhas ovelhas. Não se surpreenda. Se me conheces, sabes que sou uma desgraçada. Sabes que trago a alma vestida de trevas e o coração embrulhado na amargura. Se tu me conheces, sabe que sou toda podridão. Ó Maria, não vê as flores que renascem a cada primavera? Assim é o homem que renasce na primavera do Evangelho. Senhor, então haverá esperança para mim? Maria,
a mim não interessa o que tens feito hoje, me importa o que desejas fazer de ti amanhã. Jesus, o que deveria eu fazer então? Maria, ama Maria, ama os teus filhos. Desgraçada de mim, que tenho o ventre varado 1000 vezes e nunca tive a honra de ser mãe. Maria, a mulher que ama o filho do seu ventre, desincumbe-se de um dever. Me refiro àqueles filhos que não têm mãe e àquelas mães que não têm filhos. E eu lhe darei o reino das bem-aventuranças. Rabi, pede-me a vida e eu lhe darei. Maria, eu vou pedir a vossa vida. Um dia, não hoje. Agora vai e ama Maria. A mulher se levantou, saiu correndo, e lá ali na acústica da alma ela ainda ouvia o mestre dizer: vai Maria, ser fiel até o fim. E Maria retorna ao seu palacete, né, e corre boato por toda a cidade que a meretriz enlouquecera. Ela começa a jogar a sua fortuna, né, pela janela. Vai jogando as joias, joga os vestidos caros, os perfumes. Ela se desfaz de tudo, de tudo. Guarda ali algumas coisinhas como lembrança, um vestido que ela usava antes da ilusão, e segue. Dali a alguns dias, ela ouviu falar que Jesus estava na casa de um homem muito rico daquela região, e ela foi até lá. Quando ela entra nessa casa, onde Jesus estava, inclusive, ceando, porque esse homem havia convidado Jesus, ela entra, né, encontra com Jesus, ali sentado, ela se joga aos pés de Jesus e começa a lavar os pés de Jesus com as lágrimas e secar os pés de Jesus com os seus cabelos. O homem, dono da casa, sentiu vontade de expulsá-la, né? Como assim, aquela meretriz, entrando na casa dele sem ser convidada? Ela olha para ele, né, e ele percebe que o olhar dela era desafiador, porque ele era um cliente dela. Então, ela poderia desmoralizá-lo ali na frente de todos. Então, ele se deteve e deixou que a situação se seguisse, né? E ali Jesus mantém um diálogo com esse homem, né, e diz depois para Maria: Maria, vá, os teus pecados estão perdoados. E ela dá um grito de alegria e sai correndo. E, a partir desse momento, Maria passou a ser vista o tempo todo na companhia de Jesus, ali diante da multidão, junto da multidão, ajudando as crianças que estavam perdidas, ajudando os aleijados a chegarem perto de Jesus, mendigando e dividindo aquilo que ela ganhava em alimento com as outras pessoas. Então, ela passou a ser ali uma seguidora do Cristo. Quando se deu o dia mais triste da humanidade, que foi a crucificação de Jesus, naquele momento mais difícil, só estavam 3 pessoas. De toda aquela multidão que seguia Jesus, dos seus apóstolos, só estavam 3 pessoas. Maria, a pecadora de Magdala, Maria de Nazaré, sua mãe, e João. Foram os 3 que permaneceram até o fim. E a gente não consegue imaginar o quão difícil foi aqueles dias que se sucederam após a crucificação de Jesus. O quanto doloroso foi, né? Porque o luto, cada um vive de uma forma, né? Uns se revoltam, outros entram em profunda tristeza. Então, acredito que foram dias muito difíceis ali após a morte de Jesus. Aqueles que se revoltavam achavam que Jesus havia abandonado eles, né? E eles se reuniram, então, na casa de um dos apóstolos, todos os apóstolos. Maria de Magdala estava, Maria de Nazaré estava. E ali eles conversando, falaram assim: a gente tem que ir ver o que aconteceu, né, com o corpo de Jesus, temos que ir lá embalsamá-lo, né, ver o que eles vão fazer. E aí resolveram ir Maria e mais alguns homens até o túmulo de Jesus. Chegando lá, o túmulo já estava aberto. Eles entram e encontram no túmulo somente os tecidos que envolviam Jesus. E aí eles se desesperam: o que fizeram com o corpo do mestre, o que fizeram com o corpo do mestre, roubaram o corpo do mestre. Os homens saem correndo de volta lá à casa e Maria fica ali. Maria de Magdala fica ali, sozinha, chorando, entristecida, querendo saber o que havia acontecido com o mestre. De repente, ela vê um homem de costa ali no jardim próximo, ela vai até esse homem e pergunta: Senhor, o que fizeram com o meu Senhor? E na hora que ele vira, que ela identifica, era Jesus. Ela então sorri
e diz mais uma vez, Rabone. E ela vai para abraçar ele, pede que ela não o abrace. E Jesus fala para ela, vá, Maria, e diga que eu voltei. E ela sai toda feliz, né? Havia encontrado o mestre. Então, estava com muita saudade do mestre. Ela chega na casa dos apóstolos, onde estavam todos reunidos, e ela, toda entusiasmada, vai contar, eu vi Jesus, ele voltou, ele apareceu para mim. E todo mundo muito desconfiado, né? Um dos homens diz, apareceu justo a ti. Era mulher, né? Era prostituta, era pecadora. E ela se entristeceu ao ouvir, né, aquele companheiro falar assim. E aí Maria, de Nazaré, a abraçou, assim, eu acredito que você está falando a verdade, Maria. E aí, depois disso, Jesus apareceu em vários locais, né, para provar que ele havia retornado. Apareceu aos 500, apareceu no caminho de Emaús, e ficou ali, realmente, verdadeiro o retorno dele, né? Mas, quando isso tudo passou, que aí os apóstolos tiveram, cada um seguir seu caminho, para divulgar, né, o Evangelho de Jesus, cada um foi para um lado, cada apóstolo foi para um canto. E restou, então, Maria de Magdala e Pedro. Pedro chega em Maria e fala, Maria, é chegada a hora também da minha partida, eu preciso ir. E Maria, muito entristecida, né, olha para Pedro e fala, Pedro, leva-me contigo. E ele diz, não posso, Maria. És mulher, mulher é fraca. E, mais uma vez, Maria entristece. E se vê sozinha, sem ninguém, sem nenhum amigo, sem nenhum companheiro, sem um mestre querido. O que ela ia fazer agora? Ela passa a procurar trabalho na casa das famílias, né? E as mulheres dessas famílias a expulsam, né? Porque o passado dela a condenava, né? Os homens aconselharam ela que ela voltasse ao meretrício, né? Que ela voltasse à vida de ilusões, e ela se recusou. E ali, mais uma vez, na beira da praia, no mar da Galileia, ela ali pensativa, imaginando o que ela ia fazer da vida dela, ela começa a ouvir, ao longe, uma matraca tocando. Matraca que os leprosos tinham que tocar para poder avisar que estavam chegando, para que as pessoas saíssem de perto para não se contaminar. Era a lei que eles avisassem. Então, os leprosos vinham vindo, ela sentia vontade de fugir. Natural, né? A lei da sobrevivência. Mas aí ela resolve ficar. E encontrou com eles e perguntou de onde que eles estavam vindo e o que eles vinham fazer. Sim, viemos da Síria e viemos em busca de encontrar um profeta chamado Jesus, que ouvimos falar que cura a lepra. Aí ela olha para eles, chegaram muito tarde. Eles mataram Jesus. Jesus foi assassinado. Já não está mais entre nós. E ela vê se desenhar no rosto daquelas pessoas a decepção, porque era a última esperança que eles tinham, né, da cura, de ter uma nova vida, era que Jesus os curasse. E ali eles ficam, conversam mais um pouco e se despedem, porque eles têm que ir, eles não podem ficar, eles têm que se encaminhar para o Vale dos Imundos, que na época contava 10.000 pessoas. Quando a gente fala do Vale dos Leprosos, parece que tem umas 50 pessoas lá, não? 10.000 pessoas no Vale dos Imundos. E aí eles começam a se retirar e Maria pensa, ficou sozinha de novo. Aquelas pessoas foram os únicos que deram atenção para ela. E ela falou assim, eu vou junto. E ali ela passou a seguir com os leprosos. Entraram, então, no Vale dos Imundos, um grupo de pessoas estranhas, maltrapilhas, e uma mulher de rara beleza. E ali ela ficou. E ali ela passou a ensinar o Evangelho para aquelas pessoas. Que eu fico imaginando, se não tivesse sido a coragem dela, quem mais teria feito isso? Quem mais teria se sujeitado a se contaminar, indo para o vale, vivendo no Vale dos Imundos? E ali ela evangelizou. Falava de Jesus, falava das bem-aventuranças, falava das promessas do reino. Passaram-se 3 anos, ela tomando banho no riacho, ela vê uma mancha no braço, pega um graveto e espeta essa mancha. Já não sentiu nada. Era lepra. E ela diz, pagarei na carne os erros que na carne eu cometi. E, a partir dali, então, ela começa a falar
para nós, os leprosos. Ela falava dessa forma, nós, os leprosos. Porque antes ela falava, vocês, os leprosos. Agora ela era um deles. E passaram-se, então, 30 anos de divulgação que ela fez, a convivência com os leprosos, e ela sentiu, né, necessidade de ver Maria de Nazaré mais uma vez, pela última vez. E de Maria de Magdala já não restava mais nada daquela mulher lindíssima que ela era. Os olhos já haviam sido corroídos pela catarata, o nariz corroído pela lepra, os dentes já haviam caído, os dedos também já haviam sido amputados. Então, daquela beleza já não existia mais nada. Então, ela resolveu que ia para Éfeso, onde morava Maria de Nazaré, junto a João. Falou lá com os seus familiares, né, lá onde ela morava. Eles falaram para ela não ir, que era muito perigoso. Ela disse, não, é o meu último desejo, eu quero realizar. E ela foi. No caminho, ela era apedrejada, ela era expulsa, era escorraçada. Alguns jogavam pão, que foi o que ela se alimentava até chegar lá. Quando ela chega a Éfeso, muito fraca, ela, antes de chegar na casa de Maria, ela desmaia. E já perde a consciência. Mas ela balbuciava. João e Maria de Nazaré. João e Maria de Nazaré. Então, as pessoas que a acolheram ali foram atrás de Maria. E eles vieram, Maria e João, para socorrê-la e levaram ela até sua casa. E lá, Maria de Nazaré cuidou de Maria de Magdala por 2 dias e 3 noites. E numa noite, na última noite, ela se viu num momento em que ela caía num buraco muito fundo. Então, ela sentiu o corpo dela afundar. E, de repente, o corpo dela começa a flutuar. Nesse momento, ela sentiu o vento levando ela para longe daquele lugar onde ela estava. E ela se viu na praia, na mesma praia onde ela havia aportado para encontrar Jesus naquele dia inesquecível. E ela olhando ali na praia, né, um lugar que era tão conhecido dela, de repente ela se olha, ela vê que ela estava sem as pústulas, estava sem os lepromas, né, estava linda novamente. Ela olha para o horizonte, lá no horizonte, lá longe, uma luzinha pequena que vinha crescendo, crescendo, se encontra, quando toma a forma de um homem que ela vê, ela reconhece, é Jesus. E aí Jesus diz a ela, Maria, eu te disse que um dia te pediria a tua vida, e hoje eu te peço a sua vida. Você fostes fiel até o fim. E aí Jesus abraça Maria, a toma nos braços e a leva embora, coroada de luz, porque Maria de Magdala, ela teve uma cura das mais importantes que a gente pode ter, que é a cura da alma. Era isso que ela queria, que ela desejava. Ela não queria a cura do corpo, ela queria a cura da alma. Maria encontrou em Jesus a cura para a lepra da alma. Jesus foi para ela uma possibilidade de renovação, dignidade e recomeço. E o mais bonito, ela permaneceu com Jesus até o fim. Então, fica para a gente refletir, né? Do que a gente está se encharcando na nossa vida? Vamos parar para pensar, né? O que nos afasta dos outros? Quais são as doenças da nossa alma? Vamos ir para casa hoje pensar, refletir, como nos ensinou Santo Agostinho, né? Antes de dormir, repassar o nosso dia para a gente ver onde que a gente errou, no que a gente acertou. A cura de Jesus não oferece. A cura que Jesus nos oferece não termina quando somos curados. Ela começa quando passamos a viver de uma maneira diferente. Não basta ser curado, é preciso permitir-se transformar. Vamos à prece para a gente seguir para o passe. Mestre Jesus, Rabone querido, agradecemos, Senhor, pela oportunidade dos teus ensinamentos, para que possamos nos tornar pessoas melhores a cada dia, buscando, Mestre Jesus, as curas de que precisamos, que estão em Ti, mas que começam a partir do momento que resolvemos nos transformar.
Auxilia-nos, Mestre Jesus, nessa empreitada. Nos ampare. Esteja conosco, Mestre Jesus, agora e sempre. Que assim seja.